Bom, pessoal, ouvintes, leitores do Correio do Lago, nós vamos conversar aqui com a doutora Vani Piva, que é advogada, que atua aqui em Santa Helena, e ela é a segunda vez que ela vem aqui no jornal, inclusive, né, da outra vez, para falar das questões das escrituras, matrículas, que foi um assunto bastante interessante. Muita gente não sabia que não adianta só a escritura de um imóvel, né, que nós temos que ter a matrícula, e que não tendo essa matrícula, esse documento em mãos, você poderia até sofrer uma espécie de golpe ou ter dificuldade em algum momento. Então, ela esclareceu bastante coisa. Naquele momento, muita gente gostou do que ela falou, achou interessante, e eu acredito que hoje não vai ser diferente. A doutora Vani vai falar um pouquinho para a gente do REURB. Doutora, o que é o REURB? Então, Edu, o REURB é um processo de regularização fundiária urbana. É um processo simplificado para você fazer a regularização dos terrenos urbanos, né? Nada impede de uma área que está cadastrada como rural, que pertence ao perímetro urbano, também ser regularizada dentro do processo do REURB. Umas coisas bastante interessantes do REURB, ele foi criado em 2000 e foi lançado em 2017 com a lei federal, e ele não precisa, o processo não precisa cumprir as regras, as leis, as normas do plano diretor municipal. Por isso, ele é um processo mais simplificado. Então, assim, Doutora, ele está acima desse plano diretor? está acima porque é uma lei federal. A lei é o número, eu até vou falar para quem quiser pesquisar, a lei 13.465 de 2017. Então, essa lei é uma lei federal que foi criada. Teve um período para montar essa lei, estudo, foi criada com a intenção de regularizar aqueles terrenos que estão assim há muito tempo sem documentação. Pode ser terreno irregular, loteamento clandestino, que também tem bastante. Para você ter uma ideia, nas cidades que tem, não é no caso do nosso município, tem lajes, existe a titularização da propriedade desta laje. Vai ter um título, uma matrícula da construção de baixo, e vai ter uma matrícula individual na laje, na construção de cima, Como se fosse um novo terreno. como se fosse um novo terreno, Ou um prédio, exatamente. né? Exato, um novo prédio. É a titularização, sai uma matrícula especificamente daquela laje, né? Que daí a gente fala de titularização da laje. Então, para você ver como é criado nesse programa que cumpre esta lei, vai ser regularizado o que está ali pacificado. Então, hoje, se a gente tiver um loteamento onde a rua tem 5 metros de distância, de largura, vai ser respeitado esses 5 metros, não tem que cumprir o plano diretor, que hoje diz que tem que ser 15, né? O nosso plano diretor aqui. O que Então, for mais antigo está valendo. exato, e é o que está lá. Então, assim, se cria os núcleos, né? O processo se identifica os núcleos onde está irregular, onde está clandestino, onde está sem a documentação, e se faz toda a documentação, faz o processo de mapeamento, identificação do que já tem a infraestrutura básica, se tem água, se tem energia elétrica, se tem as galerias, já faz a identificação do que, se já tem alguma estrutura básica nesse loteamento ou Nesse imóvel, enfim, nesse terreno. nesses terrenos, porque geralmente é núcleos, não faz só de um terreno, né? Faz sempre assim, o mínimo é três terrenos, então já dá, com três já dá de criar o núcleo. E faz o mapa, faz toda a documentação e protocola no município. Para o município dar fazer o saneamento, conferir se está tudo certinho conforme a lei do REURB, não, e volto a dizer, não conforme o plano diretor, conforme a lei do REURB, conforme a lei 13.465, estando tudo certinho, divulgado um edital dando 30 dias para qualquer cidadão impugnar se quiser, por escrito. Então, dá uma divulgação, dá-se uma ampliação para que tiver alguém que queira
impugnar dizendo que fulano que está ali cadastrado como proprietário, na verdade não é, esse cidadão terá a oportunidade de impugnar, apresentar por escrito a sua impugnação e o município vai analisar isso, vai deferir ou não deferir isso e o prefeito assina. O prefeito assinando vai para o registro de imóveis onde serão emitidas as matrículas. E aí vai embora, né? Aí termina a Aí situação. termina, exatamente. Certo. Doutora, isso é parecido com um sistema de uso capião ou nada a ver? É assim, existe a possibilidade de o uso capião ser feito dentro do REURB também, tá? Inclusive, existe a possibilidade de fazer adjudicação dentro do REURB, que são outras ferramentas que dá para fazer o uso para titulação, para regularização. Entendi, entendi. Certo. Doutora, e quanto eu vi que a doutora falou da ADM, da administração municipal, enfim, daí o prefeito assina, tal. Qual que é a responsabilidade da administração em cima disso? Qual é o papel dela? Enfim, existe algum papel a mais, ou algo que ela possa fazer para colaborar? Explica para nós. Existe, é fundamental. Ela a administração que faz assim em torno de 60% do trabalho dentro da regularização. O primeiro passo que a administração deve fazer é antes de cadastrar o núcleo, antes da gente entregar a documentação, identificar os moradores, para fazer o mapeamento, nós precisamos identificar o número das matrículas dos ocupantes vizinhos, Sim. os confrontantes. Então, compete ao município fornecer o número dessas matrículas. De que forma ele vai conseguir? Se ele vai conseguir com o registro de imóveis ou vai conseguir num cadastro dele, ele tem que buscar meios de trazer para... Para que se facilite isso, né? Para que a pessoa tenha Porque uma agilidade maior. nós, enquanto empresa que estamos fazendo o procedimento para regularizar, quem vai fazer o mapa precisa identificar o mapa, o terreno, identificar os vizinhos, os confrontantes. Então, a gente identifica os confrontantes através do número da matrícula. E esse número da matrícula, quem tem obrigação de fornecer é o município. Então, é o primeiro passo. Primeira função do município. Depois que está tudo pronto, o mapa, os memoriais, toda a documentação pronta, os cadastros dos aderentes, o município tem 180 dias por lei. No REURB, da lei do REURB, ele tem 180 dias para sanear o procedimento. Analisar toda a documentação, se encontrar alguma falha, alguma irregularidade, algo que precisa ser ajustado, ele deve comunicar a pessoa responsável pelo REURB, da empresa que está fazendo, ou do município que está fazendo, e dando prazo para ele regularizar isso. Terminou, não tem mais nada para ser ajustado, ele publica o edital, o prefeito assina e vai para o cartório, para o registro de imóveis. E daí vai sair essa matrícula. E daí vai sair a matrícula. Tá certo. Doutora, hoje tem muitas famílias, muita gente esperando, aguardando para o REURB, que já deu início ao processo, enfim. Nós temos hoje protocolado no município, já aguardando terminar o saneamento de 10 núcleos que estão cadastrados no município, dá 220 famílias aguardando. E assim, a gente está com uma dificuldade, porque esses processos estão, na prefeitura, estão alguns parados. Outros estão aguardando ser feito alguns ajustes. Mas a gente tem, assim, 220 famílias ansiosas, sem exagero. Diariamente alguém me pergunta: doutora, e como é que está o documento do meu terreno? Está saindo? Será que sai esse ano? Será que sai? Eu quero fazer a inscrição porque vai abrir um novo procedimento para a placa solar, eu quero fazer a inscrição, porque se não tem o documento, não vai estar de acordo com os requisitos para você fazer a inscrição para adquirir, ser beneficiado das placas solares. Então, as pessoas estão desesperadas, ansiosas. Até essa questão do programa das placas solares é o que eu imagino deva ter incentivado ou aberto os olhos dessas pessoas para ir atrás da documentação, né? Exato, porque assim, tinha muitas, e ainda tem muitas famílias em Santa Helena que tinham o contratinho de gaveta lá enfiado do guarda-roupa, ou uma escritura, achando que estava tudo certo. Completo. Aí agora, quando foi fazer a inscrição para ter o benefício das placas solares, descobriu que não, que o documento que ela tem em mãos não lhe dá a propriedade do terreno, então não está regular conforme os requisitos para conseguir as placas solares. Aí não consegue Aí bateu o desespero, né? Que tipo assim, tem famílias que estão há um ano pagando luz,
Se já tivesse regularizado o terreno, já teria ganhado as placas ano passado. Então, assim, bate um desespero, né? E a demora para a gente terminar essa regularização, essa família vai pagar mais um ano de luz. Porque, Até assim, ter isso em mãos, né? até que saia o documento da regularização, para daí esperar abrir uma nova etapa das placas solares para ser beneficiado. Tá certo. Doutora, então, quem só tem essa escritura, então, né, quem não tem a matrícula, ela tem que correr atrás dessa questão. O REURB é uma dessas possibilidades, dessas maneiras. É necessário ter a documentação, né? E, claro, o pessoal do setor da prefeitura tem que agilizar também. Mais ou menos esse é o recado, né? Tem mais, eu queria falar mais uma coisinha assim, ó. As pessoas têm que entender o seguinte, que em Santa Helena tem bastante irregularidades, por quê? Porque por parte de administrações anteriores se permitiu a irregularidade, se permitiu fazer, não se fez uma boa fiscalização para evitar que essas pessoas, para você ter uma ideia, Santa Helena ainda tem o hábito de instalar luz, água, então assim, Meio de se qualquer jeito, a doutora quer dizer, né? facilitou a clandestinidade, a irregularidade foi se meio que facilitada dos 25 anos para cá. Então, assim, é obrigação do município agora aproveitar essa lei federal que dá essa oportunidade para que o prefeito dê a titularidade desses terrenos para essas famílias de uma forma mais simples e mais barata também para o morador. Então, assim, eu penso que a administração deve aproveitar a oportunidade dessa lei federal e fazer. Para tu ter uma ideia, nós demos título para 102 famílias de esquina Céu Azul. Tinha moradores que tinham encartelado seu contrato de gaveta há 38 anos. Chegou a fazer, sabe, encartelar, plastificou para não perder. Para tu ter uma ideia. E essas pessoas já me contaram assim que foram de várias maneiras buscar tentar regularizar e nunca conseguiram. Por quê? Porque faltava documento, eles não tinham nem matrícula. Não existia a matrícula mãe, a matrícula geral daquela área. E assim, foi a única forma de regularizar a esquina Céu Azul foi através do REURB. E foi feito e está todo mundo feliz até hoje. Tanto é que na semana seguinte que a gente entregou as matrículas, uma imobiliária vendeu 5 terrenos pelo preço dobro do que estavam tentando vender antes, porque valorizou. Né? Exato, exato. Então, assim, tudo vem a favorecer. Então, assim, mais um detalhe, nós temos mais 100 famílias aguardando o início do cadastramento, para fazer o mapa. Então, assim, eu tenho 220 famílias protocoladas na prefeitura, aguardando a prefeitura sanear o processo, e eu tenho mais 100 famílias aguardando até o início, o comecinho, aguardando a prefeitura fornecer as matrículas dos confrontantes. Entendi. Agora início de mandato também, né? Ou início de ano, melhor dizendo, é natural que as coisas sejam um pouco mais lentas também, né? Então esse ano acho que ainda Então, eu já estive espera, né, eu já estive conversando com o nosso prefeito Dinho. Certo. E ele me disse o seguinte, ele falou, doutora, eu vou te pedir um tempinho para esperar eu montar minha equipe e a gente vai fazer o REURB. É prioridade para mim a gente fazer o REURB, tá? Então, assim, a gente espera que nos próximos primeiros dias seja montada a equipe e que comece os trabalhos, né? Porque, assim, os moradores estão ansiosos para que comece, para que faça, para que termine, para que eles possam seguir a vida e ter essa buscar. documentação e as coisas com mais facilidade, enfim. Exato. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela presença, certo? Importante esses esclarecimentos, né? Mais uma vez, como eu disse no começo, né? Novamente é um assunto interessante que com certeza vai ajudar muita gente. E quando precisar passar alguma informação para a população, pode chegar aqui no Correio do Lago que vamos lhe atender. Obrigada.